O espaço é vasto, infinito e silencioso. Muito silencioso. A nave Odyssey pairava no vazio, a milhões de quilômetros da Terra. Era o ano de 2047. A missão era simples, pelo menos no papel. Mapear uma região inexplorada do cinturão de Kuiper, coletar dados sobre cometas ancestrais e testar novos sensores quânticos. A bordo, apenas o Dr. Elias Crow, astrofísico de 42 anos, e o sistema de IA auxiliar, batizado de Echo. Nenhum companheiro humano. O isolamento era intencional. Para foco total, diziam os relatórios da NASA. Elias não se importava. Ele havia escolhido isso. A cabine principal era um cubo de metal e luzes suaves. Telas piscavam com gráficos de partículas e trajetórias. Elias flutuava na cadeira de contenção, os olhos fixos na janela de observação. Lá fora, estrelas pontilhavam o negro absoluto. Nenhum som, exceto o zumbido baixo dos ventiladores de ar reciclado. Ele ajustou o microfone do log diário. Log de bordo, dia 12, tudo nominal. Os sensores quânticos estão captando flutuações mínimas nos campos magnéticos locais. Nada fora do padrão. A deriva da nave está estável a 0,2 metros por segundo. Echo confirma. Sistemas operacionais em 100%. Ele pausou. Olhou para o vazio novamente. Algo na escuridão parecia mais densa, mas era só ilusão, ele sabia. O cérebro humano odiava o nada. Inventava sombras onde não havia. Echo respondeu com voz neutra, sintetizada. Confirmação registrada, Dr. Crow. Deseja prosseguir com o escaneamento de profundidade? Sim. Inicie o protocolo Delta 7. A nave tremeu levemente quando os emissores se ativaram. Ondas de dados invisíveis se espalharam pelo espaço, procurando ecos de matéria distante. Elias observou os monitores. Linhas verdes subiam e desciam. Ritmo constante, previsível. Ele se recostou, sentindo o peso da gravidade artificial fraca. A Terra era um ponto azul distante agora, invisível até para os telescópios. Comunicação com Houston demorava 4 horas ida e volta. Mensagens curtas, cheias de códigos. Tudo bem por aqui. Ele enviaria mais tarde. Nada mais. Os dias se fundiam em rotinas. Acordar com um alarme suave. Verificar os painéis. Comer rações desidratadas que sabiam a papel. Registrar os logs. Elias gostava da solidão. Sem distrações, sem conversas vazias. O espaço era puro, científico. Ele havia deixado para trás uma vida complicada. Um divórcio recente, noites insones em laboratórios lotados. Aqui era só ele e o universo. Naquela tarde, ou o que passava por tarde no ciclo artificial de 24 horas, ele flutuou até o módulo de análise. As amostras de poeira cósmica coletadas na chegada brilhavam sob a luz UV, partículas antigas de bilhões de anos. Elias as examinou com um microscópio holográfico. Fascinante, murmurou para si mesmo. Estruturas cristalinas que desafiam os modelos atuais. Echo interveio. Análise completa em 87%. Anomalia detectada na amostra 4B. Ele franziu a testa. Que tipo de anomalia? Flutuação isotópica não catalogada. Níveis de hélio 3 elevados em 0,03%, dentro da margem de erro, mas incomum. Elias se aproximou da tela. Os gráficos mostravam uma linha que se desviava levemente do padrão. Nada alarmante. Provavelmente contaminação durante a coleta. Ele recalibrou o sensor. Rode de novo. O sistema obedeceu. Silêncio por alguns segundos. O zumbido dos ventiladores parecia mais alto agora. Elias esperou, os dedos tamborilando na borda da console. A linha voltou ao normal. Erro corrigido, disse Echo. Prosseguir? Sim. Mas algo o incomodava. Uma pontada de dúvida. Ele balançou a cabeça. Fadiga, talvez. O isolamento começava a pesar, mesmo que ele negasse. Mais tarde, durante o jantar, uma barra de proteína e água reciclada,
Ele ouviu um ruído, fraco, como um estalo distante no casco. A nave se expandia e contraía com as variações térmicas, ele sabia. Coisa comum. Mas o som veio de novo, mais próximo. Ele congelou, a barra a meio caminho da boca. Echo, relatório de integridade estrutural. Tudo nominal, Dr. Crow. Pressão interna estável, nenhum impacto detectado. Ele assentiu, forçando um sorriso. Só o espaço brincando de novo. A noite caiu no ciclo da nave, luzes diminuídas para 20%. Elias se estrapou na cama de rede, os olhos abertos no escuro. O silêncio era absoluto agora. Nenhum ronco de tráfego, nenhum eco de vozes. Só o pulsar distante do coração dele. Ele pensou na terra, na família que não falava mais, no porquê de ter vindo. Para provar algo, para fugir. Então veio o primeiro sinal real. Não um som, mas uma leitura. No monitor ao lado da cama, uma luz piscou. Echo não anunciou. Elias se ergueu, flutuando até o painel principal. Os sensores quânticos, aqueles que ele testava, mostravam uma interferência, uma onda sutil, como se algo respondesse ao escaneamento. Não um eco de cometa. Algo. Pulsátil. Log de bordo, dia 12. Adendo noturno. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Interferência detectada nos sensores Delta 7. Frequência baixa, intermitente. Possível artefato de calibração. Vou monitorar. Ele desligou o microfone, olhou pela janela. O vazio parecia observá-lo de volta. Estrelas imóveis. Mas em algum lugar, além do vidro, algo se movia? Não. Impossível. A nave estava sozinha. No entanto, o pulsar continuou. Fraco. Insistente. Como uma respiração no vácuo. Elias não dormiu aquela noite. Ele ficou ali, esperando o próximo pulso, sabendo que o silêncio nunca mais seria o mesmo. A interferência não parou. Ao amanhecer artificial, ela havia se espalhado, não só nos sensores quânticos, mas nos gravadores de partículas. Linhas que deviam ser retas agora ondulavam, como se o espaço ao redor da Odyssey respondesse a um toque invisível. Elias verificou os logs de comunicação. A última mensagem de Houston chegara horas atrasada. Status nominal? Era tudo o que dizia. Ele respondeu. Tudo sob controle. Anomalia menor em sensores, investigando. Mas não era menor. Ele flutuou pelo corredor estreito, checando manualmente os painéis secundários. O ar parecia mais frio, ou era impressão? Echo permaneceu calmo. Nenhum dano reportado. Mostre-me os dados brutos, ordenou Elias. A tela se iluminou com colunas de números. Padrões. Mas ali, entre as linhas, algo se repetia. Uma sequência, não aleatória, como um código. Ele pausou o scroll. Seu coração acelerou. Echo, analise isso. Procure por repetições. Processando. Uma pausa. Sequência identificada. Não corresponde a nenhum protocolo conhecido. Pode ser ruído cósmico. Ruído não se repete assim. Elias ampliou a tela. Os números formavam ondas suaves, quase orgânicas. Como se algo lá fora estivesse ecoando de volta, observando os sinais da nave, respondendo. Ele se afastou, o estômago revirando. O isolamento, que antes era refúgio, agora apertava como uma mão invisível. A missão continuava, mas o vazio não era mais vazio. Algo o preenchia, lentamente, silenciosamente. Elias ativou o escaneamento de longo alcance. Esperou. O pulsar voltou. Mais forte, mais próximo. O pulsar crescia como uma veia sob a pele do espaço. Elias observava a tela, os dedos imóveis sobre os controles. Não era um sinal aleatório. Ele o sentia agora, não só nos dados, mas no ar da cabine. Um tremor sutil, como se a Odyssey respirasse junto com aquilo. Ele ajustou os filtros, tentando isolar a fonte. As linhas dançavam, formando picos que ecoavam o ritmo do seu próprio pulso. Mais lento, mais deliberado. Echo, isole a frequência principal.
Compare com bancos de dados de radiação de fundo. Processando, respondeu a IA, sua voz um eco metálico no silêncio. Nenhuma correspondência, a assinatura é não humana, não conhecida. Elias franziu a testa. Não conhecida. Palavras que ele evitava em logs oficiais. Ele flutuou mais perto da janela de observação, os olhos varrendo o negro. Estrelas fixas, como sempre. Mas o pulsar voltava, um bip baixo nos alto-falantes. Ele desligou o áudio, mas o som persistia na mente. Como um sussurro que não precisava de ar para viajar. A missão prosseguia. Ele forçou a rotina, verificou os tanques de oxigênio, cheios a 98%. Propulsão, inativa, mas pronta. As amostras de poeira ainda aguardavam análise final. Ele pegou uma das cápsulas, girando-a na mão enluvada. Partículas finas rodopiavam dentro, capturando a luz fraca, normais, inofensivas. Mas ao colocá-la de volta, o painel de análise piscou. Uma leitura nova, variação térmica na amostra 4B, a mesma da anomalia anterior. Ele pausou, o ar preso nos pulmões. Explicação possível? Perguntou, sabendo que não haveria. Flutuação ambiental interna, disse Eco. Temperatura subiu 0,1 graus Celsius nos últimos 20 minutos. Ele checou o termostato. Correto. Mas o frio que sentia na nuca não era medido por sensores. Elias se moveu pelo módulo, os pés magnéticos clicando no chão. O corredor parecia mais longo hoje, as paredes de titânio curvando-se como costelas. Ele parou no painel de comunicação. A mensagem para Houston ainda pairava, não confirmada. O atraso agora era de 5 horas. Ele digitou uma atualização. Interferência persistente, sem impacto na nave, continuando o escaneamento. Enviar, esperar. O vazio respondia com silêncio. Horas se arrastaram. Ele comeu pouco, uma pasta nutritiva que grudava na garganta. O pulsar não parava. Agora, ele o ouvia nos ventiladores, no zumbido dos circuitos. Ilusão auditiva, ele raciocinava. O cérebro isolado inventava padrões, mas os dados não mentiam. Eco reportava. A interferência se espalhava para os giroscópios. A nave derivava 3 metros por segundo agora. Ligeiramente fora do plano. Ele corrigiu com um jato mínimo de combustível. A Odyssey se endireitou, mas o pulsar veio de novo, mais próximo, como se aprovasse o movimento. Elias se estrapou na cadeira principal, os olhos pesados. O ciclo de sono se aproximava, mas o descanso era uma piada. Ele ativou as luzes noturnas, um brilho azulado que mal cortava as sombras. Pela janela, o cinturão de Kuiper se aproximava devagar. Rochas geladas, fantasmas de um sistema solar antigo. Nada vivo, nada que respondesse. Então, veio o ruído, não o estalo de antes, mas um arranhar, fraco, como unhas em metal, do casco externo. Ele se ergueu devagar, o coração martelando. Eco, sensores externos. Atividade? Nenhum impacto. Vibração registrada em 0,02 Hz. Pode ser resíduo de micrometeoritos. Ele não acreditou. Flutuou até o visor lateral, ativando a câmera de alta resolução. A imagem surgiu, o vácuo negro, salpicado de pontos estelares. Nada, mas ali, na borda do quadro, uma sombra. Não uma forma clara, só uma distorção. Como calor ondulando no ar, mas no vazio. Ele congelou o frame. Ampliar. Pixels borrados. Podia ser poeira na lente ou um glitch no software. Ele piscou e a imagem voltou ao normal. Limpa. O arranhar parou. Silêncio de novo. Mas a dúvida ficava. Algo havia se movido? Lentamente, como se testasse a casca da nave. Elias voltou ao log. Dia 13. Interferência evoluindo, vibrações externas detectadas, possível contaminação sensorial, monitorando de perto. Sua voz tremia levemente.
Ele apagou e regravou, mais firme. Não queria pânico nos arquivos. A comunicação com Houston finalmente respondeu. Uma mensagem curta. Relatório recebido. Mantenha protocolos. Envie dados brutos na próxima janela. Sem perguntas, sem preocupação. Eles estavam a bilhões de quilômetros em salas cheias de gente. Aqui era só ele e aquilo. Ele passou o resto do ciclo verificando sistemas. Tudo nominal, Echo insistia. Mas o ar parecia mais espesso, carregado, como se a nave encolhesse. Elias se pegou olhando para as sombras nos cantos, esperando que se mexessem. O isolamento não era mais refúgio, era uma prisão. E o carcereiro pulsava do lado de fora. Na transição para o dia seguinte, ele ativou o escaneamento de profundidade novamente. As ondas se espalharam. Esperou o retorno. Desta vez, o eco veio diferente. Não um pulso simples, mas uma resposta, como se algo lá fora captasse o sinal e o devolvesse alterado, mais lento, mais consciente. Elias se recostou, o suor frio na testa. O que era aquilo? Uma falha nos sensores? Um fenômeno quântico novo? Ou olhos invisíveis, finalmente piscando de volta? O arranhar voltou, mais baixo, mais paciente, como se esperasse ele relaxar. Se esse vazio está te consumindo, como consome Elias, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo nessas sombras do cosmos. Agora, respire. A história continua. Ele não ativou as luzes. Deixou a cabine na penumbra, os monitores como faróis solitários. O pulsar se sincronizava agora com sua respiração. Inspirar, eco. Expirar, silêncio. Ele fechou os olhos, mas as imagens persistiam. A distorção na câmera, as linhas ondulantes nos dados. Algo observava, testava, e a Odyssey, com sua frágil bolha de ar, era o centro de tudo. Echo quebrou o silêncio. Dr. Crow, detecção de variação no campo gravitacional local. Magnitude mínima. Continuar? Sim, ele murmurou. Continue. Mas o medo crescia. Não do visível, ainda nada concreto, mas do que se aproximava, invisível, inevitável. O espaço não era vazio, ele era cheio, de espera, de algo que respondia. O pulsar se fundia ao batimento do coração de Elias, um eco que não era mais só nos sensores, mas em cada respiração sua. Ele flutuava na cabine principal, os olhos fixos na tela que mapeava o campo gravitacional. As linhas deviam ser planas, como um lago imóvel. Em vez disso, ondulavam levemente, como se algo invisível as tocasse de longe. Echo monitorava em silêncio, sua voz ausente agora, como se até a IA sentisse o peso do momento. Relatório detalhado, murmurou Elias, mais para si mesmo do que para o sistema. Sua mão tremia ao ajustar o zoom. O ar reciclado cheirava a metal úmido, um odor que ele jurava não existir antes. A nave derivava agora a 0,4 metros por segundo, uma correção que ele adiara. Corrigir demais poderia mascarar os dados, ou atrair mais atenção. Processando, veio a resposta de Echo, neutra como sempre. Variação atribuída a flutuações quânticas locais. Probabilidade de artefato, 72%. Artefato. A palavra soava reconfortante nos logs, mas aqui, no escuro da cabine, ela ecoava vazia. Elias se aproximou da janela de observação, o visor reforçado de policarbonato que separava seu mundo do nada. Lá fora, o cinturão de Kuiper se desenhava como sombras distantes, rochas congeladas, inertes. Ele ativou o filtro infravermelho, procurando calor que não devia existir. Nada. Só o frio eterno do vácuo. Mas o pulsar veio de novo, mais deliberado, como um dedo batendo em vidro. Ele congelou, o reflexo dele mesmo no painel parecendo distorcido, os olhos fundos demais, a barba por fazer sombreando o rosto pálido. Isolamento absoluto, sem ninguém para confirmar o que via ou não via. A Terra era um eco distante, suas mensagens chegando como fantasmas. Mantenha o protocolo, dados recebidos, sem urgência, sem compreensão.
Ele voltou aos controles, forçando as mãos a se moverem. O escaneamento de profundidade rodava em loop agora, ondas invisíveis se espalhando como tentáculos no vazio. Esperou o retorno. Desta vez, o eco foi diferente. Não uma resposta simples, mas uma réplica. Os dados voltavam alterados, com picos que imitavam o padrão original mais atrasados, como se algo os captasse, os segurasse por um instante e devolvesse com um toque próprio. Eco, isole a latência. Quanto tempo entre emissão e retorno? Latência média, 2,7 segundos, inconsistente com distâncias conhecidas. Elias sentiu um frio subir pela espinha. 2,5 segundos. Tempo suficiente para uma mente processar, questionar. Ele pausou o escaneamento, o silêncio da nave caindo como uma cortina pesada. Os ventiladores zumbiam baixo, o único som constante. Mas no canto do olho, algo piscou no monitor secundário, uma câmera externa. Ele girou a cadeira, o cinto de contenção rangendo. A imagem era granulada, o vácuo negro salpicado de estrelas frias. Ele avançou o frame devagar, procurando anomalias. Ali, na borda inferior da visão, uma forma, não clara, não definida, como uma curva lenta, borrada, movendo-se contra o fundo estrelado. Ele congelou a imagem, ampliando. Pixels se esticavam, formando algo que podia ser uma estrutura, alongada, irregular, como um membro se estendendo no escuro. Não um cometa. Cometas não se moviam assim, com uma lentidão que sugeria propósito. Seu coração disparou. Eco, análise de objeto na câmera 3. Velocidade e composição. Processando. Objeto não identificado. Velocidade relativa. 0. 1 metro por segundo. Sem assinatura térmica ou espectral detectável. Pode ser resíduo de poeira ionizada. Poeira não se curvava assim. Ele rebobinou o vídeo, assistindo de novo. A forma entrava no quadro devagar, como se testasse a luz da nave e saía, dissolvendo-se na escuridão. Parcial. Incompleta. O suficiente para plantar a semente, mas não para colher certeza. Elias se afastou da tela, o estômago embrulhado. Algo visível, finalmente. Mas o quê? Uma ilusão ótica? Um erro no software? Ou olhos se abrindo apenas um pouco para observá-lo de volta? Ele flutuou pelo corredor, as paredes parecendo se fechar. O módulo de análise estava escuro, as amostras de poeira imóveis sob a luz fraca. Ele pegou a cápsula 4B novamente, girando-a. As partículas dançavam, mas agora pareciam pulsar com a luz, como se respondessem ao seu toque. Impossível. Ele a devolveu, as mãos suando dentro das luvas. O erro humano sob pressão. Era isso? Fadiga acumulando, transformando dados em monstros? A comunicação piscou. Uma nova mensagem de Houston. Atualização recebida. Anomalias notadas. Sugerimos calibração remota. Aguarde instruções. Calibração remota. Eles controlariam os sensores de longe como se fossem brinquedos. Mas e se aquilo respondesse? E se a forma lá fora notasse a interferência? Elias não respondeu de imediato. Em vez disso, ele se estrapou na cama de rede, as luzes no mínimo. O ciclo de sono artificial começava, mas o descanso era uma mentira. Ele fechou os olhos, mas a imagem persistia. Aquela curva lenta no vácuo, movendo-se como se soubesse que era vista. O pulsar voltou, agora dentro dele, questionando cada decisão. Por que continuar? Por que não ativar o retorno? Mas a missão era mapear o desconhecido. E agora, o desconhecido o mapeara de volta. Horas se passaram no escuro. Ele acordou com um som, o arranhar de novo, mas mais insistente, como se circundasse a nave. Eco não alertou. Ele se ergueu, flutuando até a janela. Nada visível, só o negro. Mas a sensação crescia, de ser observado, dissecado por algo que não precisava de luz para ver. A forma na câmera era o começo? Ou só um vislumbre? Um convite para o que viria?
Ele ativou o log, a voz rouca. Dia 14. Primeira manifestação visual parcial. Objeto não identificado à distância. Interferência evoluindo. Decisões pendentes. Ele parou o gravador, o silêncio voltando. A dúvida o consumia agora, corroendo a sanidade como ácido lento. O isolamento não era mais só físico, era mental, existencial. Algo lá fora sabia seu nome, seu ritmo, sua fraqueza, e esperava, paciente, pelo próximo movimento. O ar pareceu mais rarefeito, o oxigênio medido em porcentagens que Echo confirmava como normais. Mas Elias sentia a pressão, invisível, apertando. Ele olhou para a tela apagada, imaginando a forma retornando. Mais perto, mais clara. Ou talvez não. Talvez desaparecesse, deixando só a memória, a pergunta que o devorava. O que era real no vazio? A nave derivava, o pulsar constante, e ele, preso no centro, esperava o inevitável. Elias não tocou nos controles por horas. Flutuava na cabine, os olhos fixos no teto curvo, onde as luzes de emergência piscavam em ritmo lento, como batimentos de um coração distante. A forma na câmera, aquela curva borrada, lenta, se repetia em sua mente, um loop que não parava. Ele piscava, e lá estava ela de novo, se estendendo no vácuo como um dedo testando a superfície da realidade. Real? Ou só o cérebro dele, faminto por padrões, tecendo ilusões no nada? O pulsar continuava, agora um companheiro constante, infiltrado nos sons da nave, nos ventiladores, no zumbido dos circuitos, até no ar que ele inspirava, rarefeito apesar dos indicadores. Echo permanecia quieto, monitorando em segundo plano, mas sua ausência de alertas soava como cumplicidade. Relatório de status, murmurou Elias finalmente, a voz rouca, como se o silêncio a tivesse corroído. Tudo nominal, Dr. Crow. Deriva corrigida. Sistemas estáveis. A resposta veio limpa, sem hesitação, mas ele não confiava mais. Nominal. Uma palavra vazia em um lugar onde o vazio ganhava forma. Ele se moveu devagar pelo corredor, os pés magnéticos grudando no chão com cliques fracos, ecoando como passos em uma tumba. O módulo de análise o esperava, as amostras de poeira imóveis sob o holofote fraco. Ele pegou a cápsula 4B novamente, girando-a na palma da mão. As partículas rodopiavam, capturando a luz em padrões que pareciam vivos. Ondulações sutis, como se respondessem ao calor de sua pele através da luva. Ele parou, o coração acelerando. Impossível. Poeira cósmica não reagia assim. Ele a devolveu à prateleira, mas o movimento pareceu errado, como se a cápsula pesasse mais agora, carregada de algo invisível. De volta à cabine principal, ele ativou as câmeras externas em loop. Assistiu de novo. A forma entrava no quadro, lenta, deliberada. Não se movia como detrito. Curvava-se, como se sentisse o olhar dele. Ele pausou o vídeo, ampliando o frame. Pixels se esticavam em uma silhueta vaga, alongada, irregular, com uma sugestão de extensão que se perdia na escuridão. O que era? Uma estrutura alienígena? Um fenômeno quântico se manifestando? Ou pior, uma projeção da mente dele, o isolamento corroendo os limites entre dentro e fora? A dúvida o atingiu como uma onda fria. Ele se estrapou na cadeira, os dedos tamborilando na console. Erro humano. Pressão. Ele havia lido os estudos. Astronautas isolados viam sombras, ouviam vozes. Mas isso era diferente. Os dados confirmavam. A latência nos ecos, as ondulações nos campos, algo respondia, observava. E agora, com a visão parcial, a espera se tornava insuportável. Cada silêncio entre pulsos era uma pausa para o que viria depois. Echo interrompeu. Dr. Crow, mensagem recebida de Houston, atraso de 6 horas. Conteúdo, calibração remota iniciada. Desative sensores Delta 7 por 30 minutos. Aguarde confirmação.
6 horas. O atraso crescia, como se o espaço esticasse as distâncias intencionalmente. Ele hesitou, os olhos na tela. Desativar os sensores. Aqueles eram o coração da missão, os que captavam o pulsar. Sem eles, cegueira total. Mas protocolos eram protocolos. Ele digitou a confirmação. Entendido, desativando agora. Seus dedos pairaram sobre o comando. Um erro aqui poderia ser fatal, ou salvador. Ele pressionou Enter. As telas piscaram, o zumbido dos emissores cessando. Silêncio absoluto. Os 30 minutos se arrastaram como horas. Sem os sensores, a nave parecia adormecida, vulnerável. Elias flutuava imóvel, os olhos na janela. O vácuo lá fora parecia mais denso, como se engolisse a luz das estrelas. Nenhum movimento, nenhum pulsar audível. Mas a sensação persistia. De ser visto, dissecado por algo que não piscava, não respirava, mas sabia. Ele pensou na Terra, nas salas cheias de engenheiros debatendo seus dados como abstrações. Eles não sentiam isso. Não ouviam o arranhar que voltava agora, fraco, circundando o casco como um sussurro paciente. O tempo acabou. Ele reativou os sensores. As telas acordaram. Linhas verdes subindo. Mas algo mudou. O pulsar retornou. Não idêntico, mas alterado, mais lento, mais próximo. Como se, durante a pausa, aquilo tivesse se aproximado, testando a ausência. Eco, compare com o baseline anterior. Processando, diferença de 14% na frequência. Aproximação relativa estimada, 50 metros. 50 metros, perto o suficiente para tocar se quisesse. Elias se ergueu, o estômago revirando. Ele ativou a câmera 3 novamente. A imagem surgiu limpa no início. Então, no canto, a curva voltou. Mais nítida desta vez. Não inteira. Só uma porção, como um fragmento de algo maior se revelando. Movia-se devagar, ondulando contra o fundo negro, reagindo à luz da nave como se aprovasse. Ele congelou o frame, o suor escorrendo pela testa. Aquilo não era poeira, não era glitch, era real, parcial, incompreensível, mas real. A consequência veio como um peso no peito. Ele se afastou da tela, flutuando até a parede oposta, as mãos pressionando o metal frio. A missão, mapear o desconhecido, agora o consumia. Decisões se emaranhavam. Continuar o escaneamento, arriscando mais contato, ou ativar o retorno, admitindo falha. Mas retornar para quê? Para interrogatórios, para olhares de dúvida? O isolamento o isolara de si mesmo. Cada pensamento ecoava com dúvida. Era paranoia? Ou intuição? O instinto gritando o que os sensores confirmavam? A comunicação piscou de novo. Resposta de Houston. Calibração completa. Anomalias reduzidas. Continue missão. Envie vídeo da câmera 3. Vídeo. Eles queriam ver. Mas e se aquilo reagisse à transmissão? E se o sinal atraísse mais? Ele hesitou, os dedos imóveis. Um erro humano. Simples assim. Enviar ou não. Ele escolheu não. Digitou em vez. Vídeo corrompido. Repetindo análise local. Mentira. A primeira rachadura na sanidade. O pulsar acelerou ligeiramente, como se aprovasse o segredo, ou o condenasse. Elias se estrapou na cama, o ciclo de sono forçado iniciando. Luzes baixas, um brilho azulado que mal alcançava os cantos. Ele fechou os olhos, mas a imagem persistia. A curva se estendendo parcial, convidando. O arranhar voltou, agora ritmado, como unhas traçando o casco em busca de uma fresta. No escuro, o medo existencial o engolia. Não da morte, isso era abstrato, mas de ser o primeiro, o único, a tocar o que o universo escondia. Observado por algo que o via inteiro, enquanto ele só via fragmentos. A nave derivava, o oxigênio fluindo constante, mas o ar parecia carregado de perguntas sem resposta. Por que aquilo respondia? Por que agora? E o pior, o que aconteceria se ele parasse de perguntar? Horas se fundiram no nada.
Ele acordou com o pulsar dentro do peito, sincronizado. A forma na mente dele se movia mais devagar, mais íntima. Algo mudara, irreversivelmente, e o vazio, outrora refúgio, agora sussurrava seu nome. Elias acordou com o corpo pesado, como se o vácuo o tivesse sugado para dentro de si mesmo. O ciclo de sono terminara, mas o descanso fora uma ilusão frágil, pontuada por sonhos onde a curva se estendia até tocá-lo, fria e curiosa. Ele flutuou da cama de rede, os músculos protestando contra a gravidade artificial mínima. A cabine principal o recebeu com seu brilho habitual, telas piscando em padrões que pareciam familiares demais, e quase expectantes. O pulsar ainda ecoava, agora um ritmo que se fundia ao zumbido dos sistemas, inseparável, como se a nave e aquilo lá fora respirassem como um só. Ele se aproximou da console, os olhos inchados fixos na câmera 3. A imagem estava estática agora, o frame congelado na última visão parcial. A curva borrada, alongada, pairava na borda do quadro, imóvel. Ele não ampliou desta vez. Não precisava. A memória bastava, gravada como uma marca na mente. Eco! Murmurou, a voz arranhada pelo desuso. Status da deriva. Deriva estável a 0,5 metros por segundo, Dr. Crow. Campo gravitacional com variações mínimas. Sensores Delta 7 operacionais. Estável. A palavra soava como uma mentira educada. Ele ajustou o cinto de contenção, sentindo o tecido apertar contra a pele úmida. O isolamento o moldara agora, transformando solidão em algo palpável, uma presença que preenchia os cantos escuros da cabine. Ele pensou em ativar o retorno, um comando simples, alinhar a propulsão, disparar os motores, voltar para a Terra, para as luzes e vozes que antes rejeitara. Mas e os dados, a missão? E se aquilo o seguisse? Um eco persistente no rastro da Odyssey. O arranhar voltou, fraco no início, como unhas traçando o casco de longe. Depois, mais próximo, circundando a seção frontal. Ele congelou, o ar preso nos pulmões. Echo, vibrações externas. Registre e isole. Registrando, frequência 0,03 Hz, padrão não aleatório, similar ao anterior, similar, não idêntico. Como se aquilo aprendesse, adaptasse-se ao ritmo dele. Elias flutuou até a janela de observação, o coração batendo em sincronia com o som. Lá fora, o negro absoluto engolia tudo, estrelas como furos em um pano escuro. Ele ativou o holofote externo, um feixe de luz cortando o vácuo por alguns segundos. A escuridão recuou, revelando painéis da nave, antenas imóveis. Nada mais, mas no reflexo do vidro, seu rosto parecia alterado. Olhos vidrados, linhas de tensão que não reconhecia. Quem era ele agora? O cientista ou só um observador observado de volta? Ele voltou à console, os dedos hesitantes sobre os controles de comunicação. A mensagem para Houston pairava, não enviada. Vídeo corrompido, mentira que pesava como chumbo. Enviar a verdade agora seria admitir o desconhecido, convidar análises remotas que poderiam piorar tudo, ou salvá-lo. Ele digitou devagar. Anomalias persistentes, objeto parcial detectado. Recomendo abortar missão. Apagou, reescreveu. Tudo sob controle, dados em análise. A mentira crescia, um erro humano sob pressão, corroendo o que restava de sanidade. O pulsar acelerou, não nos sensores, mas dentro dele, um tremor que subia pelas costelas. Ele pausou o escaneamento de profundidade, as ondas invisíveis cessando como uma respiração contida. Silêncio, puro, opressivo. Os ventiladores pareciam mais altos, o ar mais denso, carregado de expectativa. Ele esperou, os segundos se esticando como fios tensos. Então veio o eco, não dos sensores desligados, mas de outro lugar. Um bip baixo no painel de partículas, linhas que deviam estar quietas agora ondulando sozinhas.
Como se aquilo não precisasse mais dos sinais da nave para responder. Bastava a presença dele. Elias se ergueu, flutuando pelo corredor estreito. As paredes de titânio pareciam pulsar levemente, ilusão ou não. Ele parou no módulo de análise, as amostras de poeira brilhando sob a luz UV. A cápsula 4B chamou sua atenção, partículas dançando em padrões que ecoavam o pulsar. Ele a pegou, girando-a devagar. O movimento pareceu errado, como se as partículas se inclinassem para o seu toque, reagindo à consciência dele. Um fenômeno físico ou algo mais. Ele devolveu a cápsula, o estômago revirando. O desconhecido não era só lá fora. Infiltrava-se, questionava a realidade de dentro para fora. De volta à cabine, ele ativou as câmeras em tempo real. A imagem surgiu. Vácuo negro. Estrelas frias. Esperou. Minutos se arrastaram. Então, no canto da visão, a curva retornou. Mais lenta desta vez, mais deliberada. Não uma forma completa, só uma extensão parcial, ondulando como se provasse a luz da nave. Movia-se em direção à Odyssey, parando a uma distância que os sensores marcavam como 30 metros. Perto o suficiente para detalhes borrados, uma sugestão de textura irregular, orgânica, mas não viva no sentido humano, incompreensível, como um fragmento de sonho se materializando no vazio. Ele não gritou, não se moveu, só observou, o peito apertado pela antecipação. Aquilo pairava, imóvel agora, como se esperasse uma reação, uma decisão. Elias sentiu o peso existencial cair sobre ele. O medo de ser o erro na equação. O humano frágil em um cosmos indiferente, ou pior, atento. Observado por algo que via além dos sensores, além da carne e osso. O isolamento o consumira. Agora, aquilo o completava, um espelho distorcido do seu próprio vazio. Log de bordo, dia 15, sussurrou para o microfone. A voz, um fio trêmulo. A manifestação visual evoluiu. Proximidade confirmada. Não há explicação. A missão termina aqui. Ele parou o gravador. Não enviaria. Não poderia. Em vez disso, ativou o protocolo de isolamento, sensores em modo passivo, comunicações bloqueadas. A Odyssey flutuaria sozinha, um ponto no infinito, enquanto aquilo decidia o próximo pulso. O arranhar cessou. A curva na tela se dissolveu devagar, recuando para a escuridão, mas não desapareceu de todo. Uma sombra residual, um eco que persistia nos pixels. Elias se estrapou na cadeira, os olhos na janela. O vácuo parecia sorrir de volta, cheio de promessas não ditas. O pulsar continuou, agora dentro e fora, inseparável. Ele esperou, o silêncio se estendendo como um véu. Dias depois, ou horas, o tempo se fundia. A NASA receberia o último sinal, um log incompleto, cheio de ruídos e leituras erráticas. Registro isolado por falta de explicação, marcariam nos arquivos. A Odyssey sumiria dos radares, um fantasma no cinturão de Kuiper. Nenhum resgate, nenhum corpo, só o vazio, sussurrando segredos que ninguém mais ouviria. Mas lá, no centro, Elias permanecia, observando, esperando. O desconhecido o abraçara, e no abraço ele se perdia, ou se encontrava em um cosmos que finalmente respondia. Ou não. O pulso final ecoou, ambíguo, eterno.